amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Notícias resumidas para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da rádio. No Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 barra. Web Jornal do Paulo Maciel do dia 8 de setembro de 2020, terça-feira. Olha, hoje é dia da cidade de Vitória, no Espírito Santo, a capital capixaba. Fazendo aniversário, parabéns aos vitorienses. E também hoje é dia dos santos Adriano, Natividade e Sérgio. Que estes santos roguem por nós junto a Deus. Também hoje é dia mundial da alfabetização. Precisamos estar todos alfabetizados em nosso país, né? Tem muito recurso na educação, muito recurso para a atividade educacional, né? Às vezes até sobra dinheiro nas escolas, não são todas, mas algumas, né? Aí é muito recurso mesmo, né? Então, são muitas atividades. A gente torce para que o Brasil fique um dia sem analfabetos. Vamos lá, vamos às notícias então? Vamos lá, vamos começar o nosso web jornal do Paulo Maciel. Mulher mata homem em Vila Velha. Que é isso, meu Deus do céu? Olha aí. No bairro Morada da Barra, em Vila Velha, um homem foi assassinado por uma jovem de 17 anos. Era no momento de um churrasco em família, quando a vítima foi esfaqueada. Meu Deus do céu! Além do feriadão, tem essas violências urbanas. Idoso apedrejado, mais uma violência urbana. Um homem de 64 anos foi espancado e depois apedrejado no bairro Oriente. Onde fica o bairro Oriente? Em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. Puxa vida, a polícia investiga a motivação do crime e quer saber quantas pessoas participaram do ato violento. Farmácia arrombada. Foi um fim de semana aí. Um feriadão, digamos assim, né? Cheio de ocorrências policiais. Uma farmácia foi arrombada na madrugada de segunda-feira. Já não foi fim de semana, já foi no início da semana. Foi na segunda-feira ontem, dia 7 de agosto de 2020, no feriado do Dia da Independência, o Dia da Pátria, no centro de Vitória. Além da porta de aço arrombada, não foi levado nenhum produto do interior do estabelecimento. Eu acho que o ladrão não conseguiu levar, né? Talvez tenha soado o alarme ou coisa assim. Isto é segundo o balanço inicial realizado logo pela manhã pelo proprietário da farmácia, quando chegou para verificar os prejuízos. Então, ele vai ter que refazer a porta, né? A porta de aço, vai ter que gastar uma grana para consertar a porta, mas pelo jeito outros produtos não foram levados, além da porta que foi danificada. Encerrados trabalhos por jovem afogado. Olha aí, gente, não foi conseguido um fim, assim, não diria feliz, porque buscar um corpo de uma pessoa que pode ter morrido não é um fim feliz. Mas não foi cumprida a meta dos bombeiros, que era, né, localizar o corpo. Os bombeiros encerraram as buscas a um jovem desaparecido na praia de Manguinhos, na Serra, no Espírito Santo. Eles cumpriram o prazo determinado pela lei e agora fica-se aguardando que surja alguma notícia, talvez até de algum pescador. Então o corpo não foi encontrado. Desde o último fim de semana, eu acho que foi sábado, que os bombeiros estavam procurando e não encontraram. Homicídio, um homem de 44 anos foi assassinado a tiro. Gente, muita ocorrência, hein? E essas são algumas. Um homem de 44 anos foi assassinado com 11 tiros em Cariacica. Pedras de crack, pinos de cocaína e buchas de maconha foram encontrados. Os filhos ficaram feridos. Minha nossa.
Agora, aquela notícia sobre o Perneta que roubou um motoboy que estava com sua moto ainda no sistema de parcelamento da dívida. O motoboy, coitado, estava numa situação difícil e sem a moto e com pagamentos parcelados por fazer. Graças a Deus, olha, motoboy, o jovem motoboy, o Perneta foi encontrado e a moto também. Então, é uma notícia boa, né? A gente só lamenta que uma pessoa como um deficiente físico esteja no mundo do crime depois de já ter perdido a perna, justamente por estar fazendo coisa errada, gente. Pelo amor de Deus, vamos converter. Eu desejo bem para vocês, meus irmãos, que estão na banda podre da sociedade. Eu desejo bem, desejo que vocês se convertam. Por isso, todos os dias aqui, em meus endereços eletrônicos, eu tenho a palavra de Deus. Mas vamos à notícia. Homem sem uma perna que roubou uma motocicleta juntamente com comparsa no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, Espírito Santo, foi detido pela Guarda Civil Municipal, a GCM. O crime aconteceu no último fim de semana, lesando um trabalhador que tinha a moto como veículo de trabalho. Inclusive, ele nem terminou ainda de pagar as parcelas do financiamento do veículo. A notícia da prisão e recuperação da moto trouxe alívio para o motoboy, que poderá voltar ao trabalho e concluir, tentar concluir os pagamentos do veículo. Esse assalto chamou a atenção, pois o ladrão roubou a moto usando muletas. O ladrão com muletas e fugiu. Ele, que usa muletas, fugiu pilotando a moto ainda. O comparsa sentou-se no banco do carona, no banco de trás, e ficou com as muletas na mão. Quer dizer, ele nem passou a moto pro comparsa, não. Ele mesmo foi dirigindo com uma perna só, foi pilotando, né? O Perneta disse que roubou porque tinha um desacerto no bairro e precisava da moto para resolver. Que desacerto é esse que ele tinha no bairro, precisava da moto para resolver, hein? E a moto do pobre do motoboy, né? Ele perdeu uma das pernas tempos atrás, esse criminoso que roubou a moto do motoboy, perdeu as pernas, uma das pernas, quando não obedeceu à voz da autoridade policial para parar, né? Vem a ordem para parar, tem que parar, gente. A autoridade policial representa a sociedade, representa a parte sadia da sociedade. Então, isso aconteceu numa blitz da PM. Na ocasião, ele até atingiu um policial. Bem, nós lamentamos que um deficiente esteja ainda na vida do crime, mas ficamos felizes porque o profissional que estava usando a moto para o seu trabalho vai voltar a fazer isso, o motoboy, né? Vamos lá, poucas lojas abrem no Dia da Pátria. Olha, mesmo com autorização para funcionar na segunda-feira, Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro de 2020, poucos proprietários de lojas resolveram abrir os seus estabelecimentos em Linhares e Colatina, da região norte e noroeste do Espírito Santo, respectivamente. Mas as praias linharenses, as praias de Linhares e de outros municípios com balneários ficaram praticamente cheias. Praias cheias, é isso mesmo. Até em São Mateus, onde o Ministério Público recomendou a sua interdição, a interdição de praias, muitos turistas mateenses ou turistas de outros municípios procuraram o mar. A cidade é risco alto para a Covid-19, segundo o mapa do governo do Espírito Santo. A fiscalização, no entanto, foi para os locais onde havia frequentadores nas praias, orientando pela dispersão dos presentes. Nas proximidades do projeto Tamar, em direção ao município de Conceição da Barra, quer dizer, em São Mateus, mas dirigindo-se ao limite com Conceição da Barra, um grande número de veículos automotores foi estacionado
em fila na orla, né? Já, deixa eu ver, já em Pontal do Ipiranga, em Linhares, onde o risco é moderado, Linhares o risco é moderado, né? Houve uma grande frequência de banhistas e surfistas, porque as ondas estavam agitadas. E em Linhares não havia proibição. Covid em queda. Olha, em Colatina, graças a Deus, os números da Covid-19 seguem em queda. O município está no risco moderado para a transmissão do vírus proveniente da China. Há 6 dias não acontecem óbitos de colatinenses infectados. Nesses quase 6 meses de pandemia, foram 112 óbitos. Dos 5.697 que contraíram o vírus, mais de 5.000 deles estão recuperados, ou seja, há mais de 80% de curados clinicamente. Vamos falar de Linhares, que é um município vizinho aqui de Colatina. Eu falo de Colatina, minha base de trabalho. Colatina é uma cidade com 123.400 habitantes, segundo o censo 2020 do IBGE. Então, o município vizinho é Linhares. Nós temos muita ligação. Eu inclusive, tenho vários parentes em Linhares. Linhares, Aracruz. Então, vamos falar de Linhares. Em Linhares, que também está no risco moderado para a transmissão da Covid, há 117 mortes, sendo que a mais recente foi de um paciente de 68 anos de idade. Nossos pêsames à família, hein? E risco leve, hein? Risco leve. Tem municípios vizinhos de Colatina com risco leve. Marilândia. Risco leve é o risco baixo, né? Marilândia, Ibiraçu, João Neiva estão nesse risco baixo e, portanto, não são atingidos por restrições ao funcionamento do comércio. Nesses casos, tanto o comércio quanto os bares podem abrir sem limites de dias e horários. É quem está com risco leve. Na Grande Vitória também, a Serra, Vitória, né? Estão no risco baixo. Dia da Pátria não passa em branco. Ontem foi o Dia da Pátria, o Dia da Independência do Brasil. Nossa independência, para que nós nos tornássemos nação, foi proclamada pelo imperador Dom Pedro I. Né? Ele era português, mas teve a brasilidade para tomar essa atitude, né? Ele assumiu o nacionalismo brasileiro. Então vamos lá. O Dia da Pátria, o Dia da Independência não passou em branco. Mesmo com as várias restrições por conta da disseminação do novo coronavírus, o Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, teve celebrações. Uma delas foi o sobrevoo de helicópteros do Notaer, da Polícia Militar do Espírito Santo, pelos municípios da Grande Vitória. As aeronaves passaram pelos ares, levando as bandeiras do Brasil e do Espírito Santo. Parabéns, defraudaram as bandeiras do Brasil e, né, juntamente com a do Espírito Santo, com a decolagem sendo feita na área do Exército Brasileiro, ou seja, o 38º Batalhão da Infantaria em Vila Velha. A representação do Exército do Espírito Santo fica, a principal, né, fica no 38º BI em Vila Velha, na enseada do Inhoá, o bairro Prainha, conhecido como bairro Prainha. No 38º BI, houve também a cerimônia de hasteamento da bandeira com a presença de militares e do governador Renato Casagrande. No convento da Penha, houve uma celebração interreligiosa com representantes da Igreja Católica, protestante, do Candomblé e da Umbanda, num contexto mais voltado para aquele antigo projeto, alusivo aos excluídos, né? Tiveram uma ideia de fazer isso numa época aí, mais para protestar, né? E acho que fugiu completamente da data que é proclamar a nossa nacionalidade, nossa independência, a partir do momento que o Brasil passou a ser nação, não é? Começou a ser nação. Shot do padre visualizado. Olha, o shot do padre Devaldo está tendo muitas visualizações. O shot composto pelo padre Devaldo Lorenzutti, que foi pároco aqui em Colatina por muitos anos e hoje está em Linhares, no Espírito Santo, vem fazendo sucesso na internet. A música no estilo de shot
um tipo de forró nordestino, fala da pandemia do coronavírus, da cloroquina e dos adiamentos de casamento por conta da doença. Em uma semana, a despretensiosa, segundo o padre foi despretensiosa, né? A despretensiosa composição o surpreendeu com 3.000 visualizações no seu canal no YouTube. O padre faz uma brincadeira com a pandemia, o casamento, a cloroquina e até a tubaína, né? Conforme já divulgamos aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Padre Devaldo, a sua bênção. Eu já me confessei algumas vezes com o padre Devaldo quando ele estava aqui em Colatina. Agora ele está em Linhares fazendo o seu trabalho de evangelização e resolveu se embrenhar aí pelo caminho da composição. Eu, como gosto de cantar e gosto de compor também, parabenizo o padre. A atriz famosa convive com 2 doenças. Olha, essa notícia aqui achei interessante. Aos 78 anos de idade, a atriz Suzana Vieira ainda convive com a leucemia, que é um tipo de câncer no sangue, e a anemia, 2 doenças difíceis de tratamento. Ela disse que já teve muito medo de morrer, mas a alegria e seu bom humor a deixam viva. É isso aí, Suzana, tem que pensar pra cima, né? A atriz não demonstra a idade que possui, pois gosta de namorar rapazes mais jovens, faz muitas ironias sobre as pessoas, às vezes é muito ferina e continua também contratada de uma grande emissora no país. É uma grande emissora de TV. O desabafo que ela fez falando sobre as 2 doenças foi no programa do apresentador Serginho Groisman. Ator e fazendeiro. Olha, gente, algo que eu acho assim muito difícil até de comentar. Um ex-funcionário do ator Tarcísio Meira fez um acordo com ele no desligamento do vínculo empregatício, mas depois foi para a justiça após deixar o emprego numa fazenda do artista. Quer dizer, o artista, ele é ator, o Tarcísio Meira, mas tem uma propriedade, né? Aí fez um acordo com um empregado, parece que pagou tudo certinho, fez o acordo. Aí depois o empregado procurou a justiça. No julgamento judicial, na primeira instância, o ex-empregado ganhou o direito de receber mais dinheiro. O ator não quis se pronunciar sobre o assunto. Eu numa situação dessa também não iria falar mais nada, né? Pelo amor de Deus. É difícil o empregado perder alguma causa na justiça trabalhista, né? Ministério do Trabalho, essas coisas. Onça solta nas ruas, é isso mesmo? Onça solta nas ruas. Eu peguei essa notícia, deixa eu ver, foi no domingo, hein? Eu vi essa notícia no domingo, mas eu não tinha passado para vocês. Vou passar hoje, porque é interessante. Pode acontecer na sua cidade, você que mora ao lado de uma matinha. Porque eu vou falar depois por quê. Uma onça foi filmada nas ruas de Cerqueira César, no interior do estado de São Paulo. O animal correu pelas ruas, parando em vários portões de residências. Meu Deus, eu não sei o que faria se encontrasse uma onça na minha frente. Não sei não. Não sei se eu ia correr, se eu ia ficar estático, não sei. Depois de algum tempo, a onça foi apreendida e levada para uma floresta, que é o seu habitat. Olha, gente, eu uma vez fui para uma fazenda no interior de Colatina, mais precisamente em Itapina, na área mais interiorana de Itapina. Era propriedade do meu saudoso amigo, falecido doutor de Lubinda, foi prefeito de Colatina. Eu fui à fazenda dele e lá uma onça tinha aparecido e estava rondando a propriedade e comendo os cabritos. Aí eu me apoderei de um revólver, na época, porque eu tinha que me defender, né? E fomos procurar a onça lá. Foi armada lá uma arapuca, uma gaiola, para ver se a onça era pega, né? Para retirar das redondezas, porque ela estava chegando perto das residências, colocando em risco a vida das pessoas. Eu fui lá, procurei a onça, eu, doutor Dilo Binda, na época, tinha um outro amigo que estava junto também, não me lembro. Nós fomos, mas não encontramos a onça. Fomos todos, né, precavidos.
eu com a minha arma na mão, como eu já falei para vocês, eu sou militar da reserva da Marinha, já sei manusear a arma, né? Então fui eu com a arma, o doutor Dilo com a outra pessoa com a outra, e fomos devagar até a gaiola que estava, a arapuca, hein, que estava armada lá, para ver se pegava onça. Não sei depois, na época que eu fui, a onça não foi pega. Não sei se depois, mais tarde, talvez conseguiram pegá-la, né? Aí entrega pro Ibama, que o Ibama resolve, né? Não é o Ibama que resolve? Pois é. Mas na época nós não encontramos não, mas chegamos lá perto, vimos a marca, né? O rastro da onça. Ela chegava na propriedade e estava comendo os cabritos, se alimentando com os cabritos. Bem, estou falando desse comentário por causa da onça que estava lá em Cerqueira César, município do interior de São Paulo. Vamos lá, outra. Ah, sim, falar rim 3 vezes. Rim, rim, rim. Rim, rim, rim. Não vi graça nenhuma nisso. Acho que eu vi no programa, né? O sujeito colocou na internet, ora, falar rim 3 vezes. Rim, rim, rim. Rim, rim, rim. Cada uma que eu vou te contar, hein? Cada bobagem, né? Vamos lá. Tem mais notícias, hein? Pancadão atravessa amanhã em São Paulo. Ê, feriadão gostoso, hein? Pra quem gosta de festa, hein? Olha, um pancadão. Pancadão é o baile funk. Em São Paulo é chamado de pancadão, né? Baile funk. Aqui no Espírito Santo fala baile do Mandela. Fala-se assim, né? Na Grande Vitória fala-se baile do Mandela. Lá em São Paulo é pancadão. No Rio é baile funk. Então, pancadão atravessou a manhã em São Paulo, né? Então, essa festa sem autorização, esse baile sem autorização, começou no sábado, dia 5 de setembro, e continuou até amanhã de segunda-feira, pelo amor de Deus. Começou no sábado, domingo, segunda, com jovens bebendo muito, dançando em cima de carros, fazendo exibições com motocicletas. Meu Deus do céu. E som muito alto na rua, em São Paulo, mais precisamente no bairro Itaquera. O pior é que há também o consumo de entorpecentes por alguns participantes. Além da ausência de máscara, não tem distanciamento, não tem nada. Tem álcool gel, tem álcool, né? Álcool para beber. Normalmente as festas são marcadas pela internet. Ei, meu Deus, é a juventude transviada mesmo, né? Agora olha aqui, essa notícia eu quero falar para vocês também, porque eu fui pego até de surpresa quando eu soube da morte do ex-presidente da Câmara Municipal de Colatina, ex-vereador, né? Eu considerava ele uma pessoa amiga, Dinarte Dalcol. Morreu no último fim de semana o ex-presidente da Câmara Municipal de Colatina, Dinarte Dalcol, que era um dos mais antigos funcionários do Serviço Autônomo de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, o SANEAR, tendo iniciado a sua atividade quando a autarquia ainda se chamava Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI. Ele praticamente tinha em sua mente todo o mapa das redes de água e esgoto do município, porque ele era muito antigo na autarquia, e muitas vezes Dinarte era chamado para a localização de algum ponto de vazamento. Ele sabia, olha, por aqui passou uma rede, por aqui passou isso, então. O velório foi na capela mortuária da Igreja Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina, no último sábado, dia 5 de setembro de 2020, e o sepultamento às 15 horas, no cemitério de São Vicente. Nossos pêsames às famílias e aos amigos do Dinarte Dalcol, né? Agora vamos lá, dupla Gino e Geno pousa avião em local não esperado. A dupla Gino e Geno quase se envolveu no acidente aéreo. Eles foram a uma cidade mineira, Ipanema, onde participaram de um show em live para comemorar o aniversário do município. A aeronave em que eles viajavam teve que pousar em local não esperado para verificar uma fumaça que saía do aparelho. Eles, então, seguiram de carro a fim de cumprir o contrato para o show. Olha aí, nesse tempo aí de pandemia tem alguém que está conseguindo show, Gino e Geno. O show através da live, né, gente? Não é show para o público presente, não. Apesar de que eu acho que já poderiam começar a liberar os shows
sei lá, arrumar uma maneira, nem que seja com drive-in, arrumar uma maneira de liberar os shows, porque os artistas também, né, precisam. Feriadão nas praias. Em todo o Brasil, onde havia praia, muitos cidadãos foram se banhar e também se divertir. Em algumas dessas praias, houve aglomerações, como no litoral do estado de São Paulo. Aliás, um idoso disse o seguinte, que estava ficando com melancolia por causa de não poder sair de casa. Aí, resolveu ir à praia para melhorar o pensamento. É verdade, né? Ficam aí prendendo demais os idosos, pensando que estão fazendo bem. Estão fazendo mal, eles estão ficando melancólicos, depressivos e podem até ter outros males, que não seja o coronavírus. Então, com 6 meses já dessa pandemia, ninguém aguenta. Aí tem um outro aqui, já um frequentador mais jovem, o idoso disse que, olha, estava ficando com melancolia por causa de não poder sair de casa e eu resolvi ir para a praia. Esse foi o idoso que falou. Agora o mais jovem, né, o frequentador mais jovem, disse o seguinte, é ótimo dar uma saidinha, não dá para ficar em casa esse tempo todo não. Pois é, eu também não sei quem aguentou, quem está aguentando esse tempo todo ficar em casa não. Na praia de Santos, infelizmente, né? Na praia de Santos houve crianças desaparecidas. Infelizmente porque desapareceram, mas felizmente porque foram encontradas. Então na praia de Santos, um garoto de 5 anos de idade foi devolvido à mãe ao se perder. O menino pediu ajuda quando viu uma viatura da polícia parada na areia. Então ele viu lá uma viatura, né? Criança já sabia, de 5 anos, já conhece quando tem que procurar a polícia. É isso mesmo, tem que ensinar. Polícia é a defesa da sociedade. 5 crianças se perderam e foram encontradas e entregues aos seus responsáveis no mesmo local. E o menino foi resgatado na grade de um prédio. O que é isso, gente? Ah, só podia ser notícia da China. De vez em quando tem essas notícias esquisitas que vêm lá da China. Um menino de 6 anos, gente, foi resgatado ao ficar preso na grade da janela de um prédio. Ficou preso pela cabeça. Meu Deus do céu. Foi na China, né? 12 bombeiros participaram do resgate. Ainda bem que não aconteceu nada demais. Agora, mulher no crime manda executar em tribunal sumário. Essa notícia também, olha, está me fazendo cada vez mais acreditar que as feministas colocaram a mulher para ser igual ao homem nas suas piores características. Isso é um trabalho de feminista. Foi colocando o homem para ser, aliás, a mulher para ser igual ao homem nas suas piores características. Você vê aí, muita mulher enchendo a cara, muita mulher no crime, muita mulher se drogando, mulher matando. Teve uma mulher que matou aqui na Grande Vitória. Mulher menor ainda, de 17 anos, matou num churrasco, matou uma pessoa a facada. Então vamos lá. Mulher no crime manda executar em tribunal sumário. No chamado Tribunal do Crime, mulheres chamadas justiceiras, denominadas justiceiras. Tem isso também. Já houve homens justiceiros, agora mulheres justiceiras. Então, vamos lá, essa notícia, e inclusive eu pesquei essa notícia no Fala Brasil da Record TV. No chamado Tribunal do Crime, mulheres denominadas justiceiras agem com crueldade para comandar execuções de outras mulheres. O delegado Marco Antônio Manfrim falou que uma moça de 20 anos, de Rio Branco, no Acre, foi executada por mudar de facção, indo para o grupo rival do crime. O julgamento e a sentença, feitos por 2 mulheres do crime, foram realizados por telefone, direto do estado de São Paulo. Então o crime foi lá no Acre, mas o julgamento, entre aspas, né, julgamento criminoso do Tribunal do Crime foi em São Paulo. O delegado Martim Hessel, do Acre, disse que a vítima foi levada para um local sob orientação de uma chefe do crime. A vítima chorou
pedindo para que sua vida fosse poupada, mas não houve jeito e ela foi executada. 6 pessoas que participaram da execução foram identificadas. 2 dessas pessoas são menores. 4 pessoas foram presas. Gente, então vejam que a situação de muita independência para a mulher, de lutas feitas a partir do feminismo, levam a essas situações. Mulheres no crime. Aí uma delas quis mudar de facção. Não foi nem querer sair do crime, se converter, se inserir de novo na sociedade, não. Mudou de facção, saiu de uma facção do crime para outra facção e foi condenada no tribunal do crime pelas próprias mulheres, as líderes. Puxa vida, hein? É triste a gente ver isso, mas existe. E elas com a maior crueldade, às vezes crueldade até idêntica dos homens ou piores. Manchetes de capa do jornal A Tribuna de ontem. O jornal A Tribuna parece que na segunda está circulando também impresso, porque tinha alguns tempos atrás que o jornal A Tribuna estava circulando de forma impressa na segunda-feira. Não estava circulando de forma impressa na segunda-feira, mas parece que ontem voltou a circular todos os dias da semana. Então ontem, segunda, circulou de forma impressa também, e não só digital. As manchetes de ontem, então, dia 7 de setembro de 2020. Supermercados vão fechar mais cedo hoje. No caso foi ontem, né? Pesquisa mostra novo poder do mel. AT2. Ninguém tem o poder de cancelar alguém. Idosa é feita refém dentro de casa e ameaçada de morte. Vítima teve residência invadida por suspeito que alegava ser perseguido e ameaçado de morte. Policiais negociaram com o invasor por quase 1 hora para conseguir libertar a moradora. Feriado com praias lotadas. Praia da Costa ficou lotada no domingo, com temperatura na casa dos 30 graus. Previsão para hoje é de mais calor. Hoje, no caso, ontem, né? Prefeituras afirmam que fiscalização e orientações continuam nos balneários. É uma legenda de fotografia de capa aqui mostrando, né? O pessoal no balneário. Fluminense sofre apagão e leva virada. Vasco firme na briga pelo G4. Ladrão de moto conta que perdeu a perna ao fugir de blitz e atropelar PM. Aquela notícia que eu falei para vocês aí, né? Olha, fila de espera para medula. Mais de 350 capixabas aguardam por um transplante de medula óssea. É preciso de doador compatível. As pessoas interessadas em doar precisam se cadastrar nos hemocentros. Os telefones do Hemóis são 0, operadora 27, né? 36 36 72 20 ou 36 36 7921. No estado do Espírito Santo há ainda hemocentros em algumas cidades como Colatina e Serra. E excursões, olha, excursões devem voltar em dezembro, hein? Já tem gente aqui em Colatina anunciando excursões. Colatina é uma cidade onde existem muitos guias de excursão. A cidade de Colatina é muito rica em eventos e também na realização de excursões para diversos pontos turísticos e religiosos do país. Já está prevista, por exemplo, a volta de excursões religiosas para o início de 2021. Também já estão previstas excursões para o mês de dezembro agora, de 2020. Dezembro já, hein? Uma delas é para o estado de Rondônia, entre os dias 13 e 28 de dezembro. São viagens de 30 a 15 dias, valor R$ 900, podendo ser pago em até 3 vezes no cartão. Olha aí. O primeiro roteiro da viagem é este: Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura, Novo Horizonte, Brasilândia, São Miguel, Seringueiras e São Francisco do Guaporé. O segundo roteiro tem os seguintes municípios: Presidente Médici, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Jaru e Ariquemes. Eu vou colocar a notícia completa, inclusive com telefone, nos meus... deixa eu ver, eu vou colocar no blog. O blog está sendo muito acessado. Eu acho que o meu endereço eletrônico mais acessado está sendo o blog. Vou colocar no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Lá tem um telefone.
novos pátios para veículos apreendidos no fim do ano. Em 3 meses, os novos pátios para carros apreendidos deverão começar a ser utilizados no Espírito Santo. 3 meses, nós estamos em setembro, dezembro então, né? Dezembro ou o ano que vem. O governo do estado, através da Polícia Civil, anunciou o convênio para a criação de 15 pátios em 15 cidades. Todos os veículos serão direcionados para esses locais quando as condições forem regularizadas. Veículos apreendidos, né? Então, é importante que tenha um local próprio, né? Vamos a essa notícia aqui que também é importante. Todas elas são importantes, mas às vezes a gente vê uma que parece que chama mais a atenção. Então vamos lá. SAMU pode funcionar até o fim do ano no norte do Espírito Santo. É igual a questão dos carros, né? Dos pátios para carros. Colatina deve receber ainda neste ano os serviços prestados pelo SAMU, chamado de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência. Então, o telefone é 192, inclusive. Tanto é que é SAMU 192. Uma base será implementada no município, cujo local ainda não foi definido. Foi publicado o edital e a licitação será em 30 de setembro. Né? Então, após a publicação do edital, já foi publicado, e a licitação será em 30 de setembro. Outros municípios também deverão ser contemplados, provavelmente a partir de outubro. O investimento deverá ser de 8 milhões de reais. A central de ambulância e o corpo de bombeiros é que fazem esse serviço atualmente em território colatinense. As ocorrências eletivas, ou seja, não urgentes, terão uma atenção mais específica após a implantação do SAMU. Golpe do precatório atinge médicos capixabas. Médicos do Espírito Santo estão sendo vítimas de golpes em que criminosos telefonam e pedem depósito em dinheiro para liberar processos judiciais referentes a precatórios devidos pelo governo estadual. Um dos médicos caiu no golpe e perdeu 15 mil reais. Olha aí, o médico tem lá precatório com o governo estadual e alguém telefona, vou resolver aí, você tem que depositar tanto. Puxa vida, é um golpe. Já houve outros que também depositaram dinheiro em contas de golpistas. O sindicato da categoria está alertando sobre o ato criminoso para que todos se previnam. Aeroporto Linharense. Olha, o novo aeroporto de Linhares, que terá capacidade para operar à noite, poderá ser inaugurado em dezembro de 2020. Agora, né? Dezembro. As obras haviam sido paralisadas, mas já foram retomadas com um novo prazo previsto de conclusão. Sim, tem uma notícia interessante aqui que eu quero falar para vocês. Detentos plantam verduras em Colatina. Um projeto procura ajudar os detentos que estão terminando de cumprir as penas em Colatina. Trata-se do Semeando Solidariedade, que proporciona a remissão de penas dos internos. Segundo o diretor da Penitenciária de Segurança Média de Colatina, Antônio Bragato, a iniciativa foi colocada em prática no ano de 2017, possibilitando aos detentos de bom comportamento participar do plantio e conservação de hortas. As hortaliças, no caso, são doadas para instituições como creches, orfanatos e escolas. Os familiares dos presos também recebem um kit dos vegetais após as visitas. Olha aí, que bom. Os detentos utilizam produtos naturais sem agrotóxicos no plantio e cultivo da horta. Eu sempre fui a favor de que o detento ele tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, porque mente vazia é voltada para o crime mesmo. Mente vazia não serve para reinserir a pessoa na sociedade. Então, parabéns aí quem teve essa iniciativa de uma época, eu acho que o diretor do presídio era um oficial da reserva do Exército aqui em Colatina, acho que era o Tenente Venturim. Me parece que na época os presos faziam até bloquetes. Bloquetes, aqueles blocos de cimento para pavimentação de ruas. Então é importante trabalhar, fazer alguma coisa para não ficar, né, à toa, arquitetando crimes de novo, não é? Verdade.
Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, 8 de setembro de 2020. É um feriado longo, em Vitória é feriado também, dia da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Mas para outros trabalhadores, hoje a vida está voltando ao normal. Hoje é o primeiro dia útil, praticamente, da semana, já que na segunda-feira o comércio pôde funcionar, por exemplo, em Colatina e Linhares, mas poucas lojas abriram. Tá bom? Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, significa vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia Jesus vai voltar e vai nos julgar. Se estivermos mortos, vai nos ressuscitar e nós teremos os corpos glorificados. Se formos absolvidos, iremos para a eternidade. Ele vai nos julgar, hein? Por isso, temos que nos arrepender dos nossos pecados diariamente, fazer o bem, praticar o amor, aquilo que Jesus falou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ame, tenha fé, tenha esperança. Creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. E quando Ele voltar, vai nos levar para a eternidade. Viveremos uma vida que não dá para definir em palavras humanas. Não tem palavra, é inefável. Viveremos no paraíso eterno, para sempre. Não haverá mais tempo, espaço, né? Não haverá hoje, amanhã, ontem, nada. Vai ser uma coisa magnífica. Inefável é a palavra que o apóstolo São Paulo diz. Inefável, porque não dá para definir em palavras humanas. Que todos nós sejamos absolvidos na volta de Cristo. Eu quero.